Bom, olá turminha. É, a nossa aula de hoje é sobre o reino fungi. Então, os fungos, né? Esses indivíduos que durante muito tempo foram agrupados no reino vegetal junto com as plantas. Já há algum tempo que eles saíram de lá, e então os cientistas procuraram sim um grupo que pudesse recebê-los e não encontrando tiveram que criar um reino só para eles. Olha só que sofisticado. Então os fungos têm um reino só para si. Bom, então vamos ver do que se trata, né? E é um assunto muito importante no vestibular, principalmente assunto de segunda fase. Unicamp, FUVEST cobram muito fungos, não só na primeira, mas como também na segunda fase. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, tá? Bom, pessoal, existe uma diversidade muito grande de fungos, né? Muitos deles, inclusive, apesar de estarem atualmente no reino fungi, os cientistas nem sabem se realmente são fungos. Tá? Então, se a gente tem o bolor do pão, olha só, uma laranja apodrecendo. Uma coisa interessante dessa imagem, na parte de baixo dessa laranja, que ainda não está podre, você tem comida de animal, matéria orgânica, alimento. Mas a parte de cima, ela já está podre, já houve decomposição, tá? Então aqui você tem substâncias minerais, comida de planta. Então está aqui um outro ponto importante dos fungos, a capacidade de decompor a matéria orgânica e permitir a reciclagem. Então a gente tem fungo por toda parte. Onde tem matéria orgânica que possa ser apodrecida, sempre tem um fungo aproveitando a chance. Tá? Coisas gostosas, né? Como o cogumelo champignon, presente na nossa alimentação, no estrogonofe. Né? Tem alguns fungos até folclóricos, né? O orelha de pau, shiitake, né? E fungos unicelulares. Olha, também existem fungos unicelulares, são as leveduras. Então, o que a gente está vendo aqui, olha, tá, é o fermento de padaria. O famoso fermento de padaria, que além de ser usado na padaria, é usado também para fabricar bebidas alcoólicas. E o próprio álcool, combustível. Olha, nem tudo é festa quando se trata de fungos. Existem fungos causadores de doenças. Tá? Então, quando se fala de micose, micoses são infecções causadas por fungo. Aliás, né, é muito comum que o prefixo mico esteja relacionado ao fungo. Okay? Então, micótico, tudo que é micótico está relacionado a fungo, certo? Bom, e os fungos apresentam características muito interessantes, características essas que até hoje deixam os cientistas em dúvida. Como eu disse para vocês, durante muito tempo ele esteve no reino vegetal. E aí, por alguns motivos até óbvios, eles foram tirados de lá. Tá? Mas ainda hoje existe uma dúvida muito grande. Os fungos, eles são parentes mais próximos dos vegetais ou dos animais? Então, nessas características, a gente vai debater um pouco isso, que é um dos focos do vestibular. Então, eles são pluricelulares ou unicelulares. A grande maioria dos fungos são pluricelulares, mas a gente viu que alguns deles são unicelulares, né, como as leveduras. E, obviamente, todos são constituídos por células eucariontes. Tá? Só que esses fungos pluricelulares, eles não constituem tecido verdadeiro. As células não estão organizadas e divididas pelas funções. Então, a célula aqui, inclusive, né, é uma célula atípica, uma célula um pouco diferente, meio compridinha, chamada hifa. Tá? Forma filamento, é uma célula filamentosa chamada hifa. Né? E o emaranhado dessas células constitui o que nós chamamos de micélio. Então, o corpo de um cogumelo, por exemplo, é formado de micélio, não é um tecido verdadeiro. E uma característica interessante desse grupo é a reprodução por esporos. A maioria apresenta a reprodução do tipo sexuado, que gera variabilidade genética. Tá? Mas uma reprodução presente em todos eles e muito eficiente é a que envolve esporos. Então a gente sabe que os esporos são estruturas resistentes que podem suportar diversidades. Então é simples, um fungo produz esporos e espalha por aí. Esses esporos são levados pelo vento, são levados pela água, são levados por algum animal que esbarra, né, no fungo, tá? Ele se espalha. Tá? E mesmo que o ambiente não esteja favorável, tá? Ele fica ali tranquilinho. A hora que o ambiente fica bom, fica propício,
ele germina e dá origem a um novo fungo. Então, gente, praticamente em qualquer lugar, não importa onde seja, né, você vai encontrar esporos de fungos. Então, toda vez que esse ambiente fica úmido, fica com a temperatura legal, tem alimento disponível, existe a possibilidade desses esporos gerarem uma nova colônia de fungos. Só laboratórios de altíssima segurança, tá, é que não deixam o fungo entrar. É muito difícil a gente, né, se livrar desses esporos, eles se propagam com uma facilidade incrível. Tá? Outra coisa muito importante é que fungos são todos heterótrofos, são todos consumidores. Não há nenhuma exceção, não tem nenhum fungo autótrofo. E às vezes, apesar da cor, né, fala, ele é esverdeado, será que ele faz fotossíntese? Não, é regra geral. Tá? E eles são heterótrofos, são consumidores, eles lançam, né, as enzimas digestivas no alimento, digerem, e depois que esse alimento é digerido, eles fazem a absorção dos nutrientes. É a famosa digestão extracorpórea, né? Por isso que a gente fala que eles são heterótrofos por absorção, tá? E uma coisa interessante, né? As células, essas hifas, essas células dos fungos, né, têm parede celular. A gente não pode esquecer que uma célula animal não tem parede celular. Tá? As células vegetais têm. Então, a célula do fungo tem parede celular como as células vegetais, tá? Só que não é de celulose, é de quitina, uma substância tipicamente animal. Nós vamos encontrar quitina onde? Lá nos artrópodes, na carapaça de quitina dos artrópodes. Então, eles apresentam parede celular como os vegetais, mas a substância formadora, tá, é tipicamente animal. Tá? Uma outra coisa importante, né, é a reserva. Então, todo indivíduo tem que ter nas suas células uma substância de reserva. No caso dos vegetais, o açúcar de reserva é o amido. Nos animais, o açúcar de reserva é o glicogênio. Então, nos fungos, a substância de reserva também é o glicogênio. Tá? Nesse quesito, tá, aproxima os fungos dos animais. Certo? E aqui um modelo das hifas, né? Então a hifa, olha, a célula, olha, essa parte escura é a parede de quitina, tá? E tem dois tipos de hifas, tem dois tipos de célula, tá? Porque na realidade, olha, você tem várias células aqui, tá? Mas é como se fosse uma só. Então cada estrutura dessa é um núcleo, que corresponderia a uma célula. Só que o que a gente chama de hifa cenocítica, não há divisão entre essas células. Então, uma célula compartilha com a outra as suas emoções, as suas substâncias. Tá? Uma coisa interessante. Tá? Mas alguns fungos têm a chamada hifa septada. Então, é quase a mesma coisa, só que existe uma estrutura, tá, quase que separando, tá, uma célula da outra. Mas não há uma separação total. Ó. Então, ainda há uma comunicação. Então, se porventura aparecer em um exercício hifa cenocítica, hifa septada, primeiro, hifa é coisa de fungo. Se aparecer o termo hifa, está falando de fungo. Tá? Se ela for cenocítica, tá? É uma célula enorme, né? Que tem vários núcleos. E se for septada, é uma célula enorme, parcialmente dividida, parcialmente separada. E aqui um fungo do tipo que a gente chama de cogumelo, mas tem que tomar um cuidado muito grande. O que, que você está vendo aqui? Então, quando a gente olha para o cogumelo, a gente fala, o fungo está ali. Aí tira o cogumelo e fala, nossa, tirei o cogumelo. Não, na realidade, tá? Esse fungo, tá? A maior parte dele se encontra aqui, ó. Tá? No caso do cogumelo, ele se encontra no solo, embaixo do solo. Ele é originado de um esporo que germinou. Então é aí a propagação eficiente dos esporos. Quando ele encontra, esse esporo sai por aí, ele se espalha por aí. Quando ele encontra condições adequadas, ele germina, olha, tá? Volta à vida e começam a surgir as hifas. Essas hifas, né, vão crescendo, quanto mais alimento, quanto mais a temperatura adequada, quanto mais umidade, mais essas hifas vão crescendo e vão se entrelaçando, formando um micélio. Tá? Então, esse fungo crescendo, o corpo dele crescendo, a gente fala que é um micélio vegetativo. Mas onde é que ele cresce? Ele cresce subterraneamente. Quando ele está maduro, quando é o momento certo, né, ele vai produzir o que a gente chama de cogumelo para, né, gerar esporos. Então, na realidade, o que a gente chama de cogumelo é uma parte muito pequena do fungo.
tá? É o corpo de frutificação, o micélio reprodutor. Tanto é que não dura o tempo todo. Tá? Dura só um período, né? E aí produz os esporos, aí essa estrutura regride. Ah, o fungo morreu, o fungo não morreu, o fungo na realidade continua aqui. Então, periodicamente, né, esse fungo emite o cogumelo para poder produzir os esporos e proliferar e se espalhar. Ah, inclusive, né, a maior criatura que se conhece no mundo é um fungo desse tipo. Tá? No estado americano, acho que de Washington, né, e ele tem, né, ele ocupa uma superfície enorme, não sei quantos centenas de campos de futebol, certo? É uma criatura enorme que se espalhou enquanto tem alimento, matéria para ser decomposta, porque é isso. Basicamente, um fungo, né, vive de decomposição, de apodrecer a matéria orgânica. E aqui a gente vai ver o esquema, né, de reprodução, de estabelecimento e proliferação. Tá? Então, fungo não é toda a mesma coisa. Então, esse que a gente está vendo aqui é um tipo de fungo que nós chamamos de Basidium miceto. Tá? Então, existem fungos de outros tipos. Tá? Mas a reprodução, a forma de estabelecer e proliferar dos outros, tá? Tem diferenças, né? Mas a gente pode usar isso aqui como um modelo. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o corpo de frutificação ou micélio reprodutivo. O fungo de verdade está aqui embaixo, olha, a maior parte dele, inclusive, está aqui embaixo. Então, chegou o momento da reprodução, chegou o momento de gerar esporos. Bom, esse chapeuzinho, né, do cogumelo aqui é o local onde acontece a produção dos esporos. Então, aqui, ó, existem lâminas aqui embaixo do guarda-chuvinha, né, e ali são as lamelas, né? Ali você tem células que apresentam dois núcleos separados. São dois núcleos, né, material genético diferente, mas eles estão separados. Bom, depois de um certo tempo, eles vão se unir, vão se fundir, como se fosse uma fecundação. A gente chama de cariogamia. Então vai gerar uma estrutura diploide, porque cada núcleo desse separado era haploide. Quando eles se juntam, formam uma estrutura diploide. Bom, em seguida acontece a meiose. Tá? Então esses núcleos fazem meiose, né? E por meiose geram os esporos, que é claro que são haploides. Então esses esporos haploides já estão prontos. E aí, eles vão, né, amadurecidos, eles vão se espalhar por aí. Se o ambiente estiver legal, tá, ele já germina imediatamente. Se o ambiente não estiver legal, eles ficam ali à espera, né, de uma adequação para eles poderem germinar. Então, quando esses esporos encontrarem a situação adequada e germinarem, eles vão formar as hifas. E essas hifas, enquanto tem alimento, ela vai se espalhando. Ela vai se espalhando, e encontra com as hifas, né, que vieram de outros esporos, tipo assim, de outro fungo. Então, se eles forem diferentes, mas compatíveis, eles vão fazer um processo, olha, tá, em que eles vão fundir, né, essas células, e esses dois núcleos vão ficar juntos, mas os núcleos não vão se fundir. São dois núcleos, né, com material genético diferente, né, elas vão se atrair, vão se fundir, mas os núcleos vão ficar separados. Tá? Então você fala que essas hifas são dicarióticas. Por quê? Porque tem dois núcleos haploides, tá? Mas ainda não é um indivíduo, né, diploide, tá? Porque ainda não houve fusão. Tá? Então, no momento que isso acontece, caracteriza a mistura de material genético. Por quê? Porque a hora que tiver uma situação adequada para isso, vai surgir, né, o cogumelo, né, o micélio reprodutivo, né, o corpo de frutificação, e aqui, ó, esses núcleos vão se fundir, aí sim vai acontecer algo compatível com a fecundação, né, a cariogamia, e a hora que eles se fundem, está pronto novamente para fazer meiose e produzir esporos. Então, é uma forma eficiente de se estabelecer e proliferar. Os esporos são muito eficientes porque eles só nascem, só dão origem a um novo indivíduo num ambiente que com certeza é estável. Eles ficam à espera de surgir esse ambiente estável. Tá? E para garantir a diversidade, ó, acontece esse fenômeno aqui que caracteriza a reprodução sexuada. Então, a produção de esporos eficiente, mas é assexuado, tá? E esse processo aqui, ó, tá, garante a diversidade, é o processo sexuado, certo? Bom, e a classificação dos fungos?
toda classificação ela é polêmica, né? Ela é polêmica porque a classificação depende de critérios. E esses critérios se baseiam em conhecimento, tá, que estão sendo aprimorados o tempo todo. Então, toda classificação muda. Não é diferente com os fungos. Inclusive nos fungos, passa do ponto do polêmico e chega a ser controverso. Por quê? Porque muitos cientistas não consideram não concordam com essa classificação. Então são muitas as classificações e elas mudam com muita facilidade. O cientista fala, esse grupo aqui não pode porque acho que nem fungo é. Então existem muitas classificações e eu estou mostrando para vocês aqui, tá, uma adequação de classificação. Tá? Eu estou mostrando para vocês, né, uma classificação, né, tipo assim, clássica, tá? E para a gente poder entender. Porque certamente não vai ser o tipo de coisa explorada no vestibular. Se os cientistas não têm certeza, como é que a gente vai cobrar, né, de um aluno de ensino médio, tá, um assunto que os cientistas não dominam ainda? Tá? Então pode ser que em materiais por aí você encontre uma classificação diferente dessa aqui, tá certo? Então, para nossa classificação aqui, para a gente entender, a gente tem os ascomicetos, são fungos que fazem reprodução por esporos, porque todos eles fazem. Todo fungo produz esporos. Mas também tem modalidade de reprodução sexuada. E o termo ascomiceto é porque a produção de esporos acontece numa estrutura que parece um saco, chamado asco. Então, fungo, né, que usa o asco para produzir esporos, como as leveduras. Você tem basídio miceto, mesma coisa. Tem a produção de esporos, a reprodução sexuada, e os esporos são fabricados em estruturas chamadas de basídios. Parece uma clava. Tá? O cogumelo, por exemplo, é desse grupo. Tem o zigomiceto, tá? Que o principal representante é o bolor preto do pão. Ele não tem uma estrutura assim característica para gerar os esporos. Faz reprodução sexuada de forma muito parecida com aquele esquema que a gente viu, tá? Mas não tem uma estrutura assim, né? uma anatomia específica para produzir os esporos. E tem os deuteromicetos, que esse também a gente não vai entrar em detalhes, porque não existem detalhes sobre ele. Os cientistas sabem muito pouco sobre os deuteromicetos, inclusive deutero significa depois. Tá? No fundo, ao pé da letra, os cientistas dizem, são fungos que depois a gente descobre o que acontece com eles. Tá? Mas o que os cientistas descobriram até agora é que eles, para reproduzir, só sabem gerar esporos. Não descobriram ainda uma forma de reprodução sexuada. Tá? E o que chama a nossa atenção, tá, é que a maioria dos fungos que causam doenças, né, pertencem a esse grupo, que não está bem estabelecido. Pode ser que amanhã esse grupo nem exista mais. Certo? Então, aqui exemplo de ascomiceto, né? A mortella, a trufa, né? Aquela trufa que custa uma fortuna, né? Alimento super apreciado, que os caras usam cachorro, porco para procurar trufa. Tá? Então, é um fungo, né? Que se desenvolve subterraneamente, em torno das raízes de certas plantas de clima temperado, e custa uma pequena fortuna o quilo dessa trufa. Então, é um tipo de ascomiceto. E por que ascomiceto? Então, olha aqui, ó, tá? Você tem aquele núcleo diploide, resultante da fusão, acontece a meiose, né? E surgem os esporos. Então, essa estrutura aqui é que é chamada de asco. É o asco, por isso que ascomiceto, tá certo? Aqui a gente tem o basídio miceto. Então, o cogumelo, né? É o representante típico desse grupo. Tá? Então, algo parecido. Olha, aquele núcleo diploide resultante da fusão faz meiose, gera os esporos, numa estrutura que lembra até o pé do xereque, né? Que é chamado de basídio ou bastão. Ok? E aqui o zigomiceto, né? O bolor preto do pão. Tá? Não tem aquela estrutura característica para gerar os esporos, mas produzem esporos. Tá? E aqui, depois da produção de esporos, a mesma coisa. Então, bolor preto do pão. Os esporos vão proliferar onde? No pão. No pão produzem as hifas, né? É claro, chega uma quantidade enorme de esporos ali. Então eles vão produzir hifas com características genéticas diferentes. Aí, quando elas são compatíveis, elas vão se juntar, vão se fundir e vão manter aqueles dois núcleos. Em seguida acontece a fusão desses núcleos, né? E de novo a produção de esporos. Certo? Então são zigomicetos.
E aqui os deuteromicetos, né? Como eu disse para vocês, muito desconhecido ainda. O que chama atenção é que eles são causadores de micoses. Então você tem o pé de atleta, a frieira, sapinho. Bom, bom, e a importância econômica dos fungos? Que a gente vai ver a importância ecológica. Nossa, eles contribuem muito para o equilíbrio ambiental. Mas eles atuam também de maneira, né, a auxiliar a produção de certos materiais. Então, por exemplo, né, na fabricação do pão. Não importa qual seja o pão que você vai fazer. Tá? Existem várias receitas, né? Cada tipo de receita vai levar um pão diferente, mas uma coisa não pode faltar, tá? A levedura. Então, um fungo do gênero Saccharomyces, tá? Um fungo unicelular, que é responsável pelo crescimento da massa do pão. Então, é um assunto típico lá da citologia, né? A fermentação alcoólica. Então, mistura todos os ingredientes do pão com esse fermento, né? Com esse fungo, e deixa ele descansando. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que esse fungo tem respiração facultativa. Na parte superficial do pão, onde tem oxigênio, faz respiração, faz o processo aeróbio. Mas no miolo, na parte central da massa, que não entra oxigênio, tá? Ele faz fermentação alcoólica. Então, essa fermentação alcoólica, ao liberar CO2 e etanol, faz a massa do pão crescer. Não é o etanol que faz a massa crescer, é o CO2. Então, esse CO2 é liberado e vai fazendo a massa expandir. E aí você fala, mas professor, a respiração também libera CO2, mas ela produz, a fermentação produz bem menos energia que a respiração. Então, para compensar, a fermentação é mais intensa e libera uma quantidade muito maior de CO2 que faz a massa expandir. As bolinhas de CO2, né, vai expandindo a massa e deixa ela macia. Se você levar esse pão para assar sem que a massa seja expandida, sem que haja fermentação, vai ficar muito duro, vai ficar parecendo uma pedra. Então, enquanto essa massa está descansando, tá? Enquanto ela está crescendo, está liberando o CO2, responsável pelo crescimento, pela expansão, e também está liberando etanol, o álcool. Tá? Se você chegar perto, você vai sentir o cheiro. É que durante o processo em que a massa é assada, que o pão é assado no forno, a temperatura alta faz o álcool evaporar. Por isso que depois que o pão está pronto, você não sente mais o sabor do álcool. Alguns acham que ainda bem, outros acham que pena, né? Mas é isso que acontece. E essa mesma levedura, pessoal, é usada na fabricação de cerveja, é usada na fabricação de vinho, né, de outras bebidas, né, de álcool combustível. Então a gente não pode esquecer, né, que toda bebida alcoólica é proveniente de fermentação. Esse processo de fermentação. Nesse caso aqui, ó, tá? Então está havendo a fermentação. Por quê? Porque a maior parte das leveduras estão privadas de oxigênio. Se você deixar essa levedura em contato com o oxigênio, ela não vai produzir o álcool e nem o CO2, ela vai fazer respiração, certo? Então toda bebida é fermentada. Fala, professor, mas por que fala, o vinho é fermentado, a cerveja é fermentada, né, e o uísque é destilado? Não, todo mundo é fermentado. É que o uísque, né, além de fermentado, ele é destilado. Então a destilação, né, é uma estratégia para poder concentrar o álcool, certo? Então é por isso, né, que essas bebidas de maior teor alcoólico, além da fermentação, passa também pelo processo de destilação. E queijo também, ó, esse queijo é um camembert, né? Muito gostoso, muito caro, né? Tem que tomar cuidado para não confundir. A confecção do queijo, a partir do leite, envolve um outro micróbio, que é o lactobacilo, para fazer o queijo. Tá? O fungo aqui entra, olha, formando essa capinha. Então, essa capinha, né, os esporos do fungo, chamado Penicillium camembert, eles encontram um ambiente favorável e proliferam na superfície desse queijo, gerando essa camadinha, né, de fungo. Então, esse fungo, ele acrescenta um sabor especial, mas não é só isso não. Tá? Ele protege o queijo do apodrecimento, da ação de bactérias, porque ele produz substâncias antibióticas. Olha só o gorgonzola.
Olha, mesma coisa, olha. Então, essas manchas esverdeadas nos furinhos também são fungos, que além de acrescentarem sabor, também, né, protegem o queijo da ação das bactérias. Olha, o Roquefort e o Gorgonzola são muito parecidos. Tá? Então, são fungos muito importantes que acrescentam não só sabor, como preço, né, a alguns alimentos. A própria trufa, né, que é um dos alimentos mais, acho que é o alimento mais caro que existe. Então, fungo também é dinheiro. Olha só, não é tão caro, não é baratinho, mas não é tão caro, né? Eu como tranquilamente um estrogonofe que não tenha champignon. Mas se porventura tiver champignon, vai acrescentar um sabor especial. Então é o cogumelo do tipo champignon, um Basidio niceto. E aqui é uma coisa muito importante sobre fungos. Os fungos são basicamente decompositores. Eles apodrecem a matéria orgânica. É uma atividade muito importante porque permite a reciclagem da matéria, o reaproveitamento da matéria. Só que eles não estão sozinhos nesse negócio. Existem também bactérias decompositoras. Então existe uma competição. Então, ao longo do tempo, o fungo desenvolveu uma estratégia, né, para poder trapacear e ferrar a bactéria. Ele aprendeu a produzir uma substância que mata bactérias. Então, quando o fungo instala no alimento, ele teria competição da bactéria. Como a bactéria tem um metabolismo mais acelerado, poderia ganhar do fungo e matar o fungo de fome. Então, ao longo da evolução, ele não desapareceu porque ele produz uma secreção, uma substância começa amarelada aqui, que mata bactérias. Isso, inclusive, é uma relação ecológica. Quando você tem um competidor e inibe o crescimento desse competidor para evitar a competição, né, você trapaceia, isso é chamado de amensalismo ou antibiose. Então, a produção de antibiótico pelo fungo é uma estratégia de amensalismo ou antibiose, certo? Bom, só que o Alexander Fleming descobriu isso lá entre os anos, final dos anos 20. Então ele colocou umas lâminas, né, de microscopia com bactéria que ele estava pesquisando, e depois de um certo tempo que ele ficou longe do laboratório, elas emboloraram. Ele falou, nossa, perdi um tempão enorme, né, minhas lâminas estragaram. Mas curioso, ele foi dar uma olhadinha e percebeu que onde tinha o bolor, as bactérias haviam morrido. Então ele sacou que alguma substância que o bolor, né, que é um tipo de fungo, produziu, matou as bactérias. Aí pesquisou mais a fundo, viu que essa substância matava bactérias, mas não matava as nossas células. Então ele havia acabado de descobrir um medicamento capaz de matar bactérias no nosso corpo, ou seja, combater infecções bacterianas. O famoso antibiótico, a penicilina. Então, esse fungo, esse bolor que você está vendo aqui, é o penicillium. Por isso que o antibiótico extraído deles, né, se chama penicilina. Então, ainda hoje, né, quase 100 anos depois, ainda tem muitos antibióticos à base de penicilina. Aí eles acabaram encontrando outros antibióticos também, né? Conseguiram sintetizar antibióticos, mas a base foi essa, tá certo? Então, fungos podem produzir substâncias antibióticas. Bom, e como eu falei para vocês, o maior apelo ecológico dos fungos é a capacidade de apodrecer, de decompor. Então, os fungos decompositores, eles têm uma predileção especial, né, por plantas. Eles até decompõem animais, tá? Mas eles preferem decompor vegetais. Então, quando tem um cadáver animal apodrecendo, por exemplo, tá? É quase certeza que quem está apodrecendo esse animal é uma bactéria saprófita decompositora, certo? Bom, então tá aqui a gente sabe, né? Esse processo de apodrecimento transforma alimento, matéria orgânica em nutrientes minerais, substâncias inorgânicas que pode ser reaproveitado pelos vegetais. Então, quando acontece um processo de decomposição no solo, o retorno desses nutrientes minerais para o solo está adubando o solo, está tornando o solo fértil novamente. Então, não se esqueçam desse detalhe. Fungos saprófitas, ao apodrecer a matéria orgânica, contribuem para a reciclagem da matéria, mantendo o solo nutritivo. Bom, e outra coisa importante sobre os fungos, né? É que eles podem compor os líquens.
juntamente com algumas algas, né, lá do reino protista, ou então cianobactérias. Então não se esqueçam que o líquen não é um indivíduo, é uma associação de indivíduos. E não importa se seja, né, uma alga ou uma cianobactéria. O outro componente, heterótrofo, é sempre o fungo. Então é aquela relação que a gente já sabe, né? Ah, a alga ou a cianobactéria são autótrofos, são produtores de alimento. Fazem fotossíntese e produzem alimento. E a gente sabe que o fungo não é produtor de alimento nunca. Então por que essa relação dá certo? Tá? É que esse fungo, ele proporciona um ambiente adequado para a alga ou para a cianobactéria. Ele retém umidade, por ser decompositor, tem sempre minerais à disposição, então ele meio que fornece o ambiente e parte da matéria-prima necessária para a cianobactéria ou alga realizar fotossíntese e produzir alimento. Então esse alimento é produzido e os dois aproveitam esse alimento. Tanto é que dá para ver aqui, ó, tá? Ó, as hifas dos fungos chegam a entrar na alga para poder pegar o alimento. Tá? Então, essa relação é de mutualismo. Eles não podem se separar. Tá? A separação vai causar a morte de ambos. Né? O fungo morre antes, tá? Mas a alga ou a cianobactéria, com certeza, depois de algum tempo, também vai morrer. Certo? Tem outra relação ecológica, né, de mutualismo chamada micorriza. Algo muito parecido, tá? Então, uma quantidade muito grande de plantas depende de fungos que estão envolvendo suas raízes, né, que estão na proximidade, tá? Para poder captar nutrientes do solo, nutrientes e água. Então, além da atividade decompositora, as hifas, né, o micélio, retém umidade. Então, torna o solo nas imediações da raiz propício para a absorção da seiva bruta. Então, grande parte dessas plantas, né, se esse fungo desaparecer, elas vão morrer, porque não conseguem captar toda a seiva bruta que precisam. Então, daí o nome micorriza, mico de fungo, risa de raiz. Tá? Então, a senhora, mas e o fungo? A planta, tudo bem, ela é beneficiada, né, graças à intensificação da absorção da seiva bruta. E o fungo? O fungo recebe alimento. Tá? Então, ele se alimenta a partir de substâncias, né, liberadas, né, produzidas na raiz. Bom, mas alguns fungos, né, são maléficos. São os micóticos, aqueles causadores de doenças. Como eu disse, infecção causada por fungo é chamada de micose. Então a gente tem aqui, ó, frieira, pé de atleta, né? Aqui, ó, o famoso sapinho, né? Então fala candidíase. Candidíase é um tipo de micose. Aliás, é o tipo de micose mais comum que se tem. É causado por um fungo chamado Candida albicans. Ah, bom, então tem uma quantidade muito grande de micoses que afetam o ser humano. Só que tem um detalhe interessante, né? Os fungos que causam doenças em nós, comparado com o nosso sistema de defesa, geralmente eles são quase que impotentes. Tanto é que o indivíduo só desenvolve micose quando o seu sistema de defesa está em baixa, quando sua imunidade está deficiente. Então, toda vez que você desenvolver, né, uma micose, tem que ficar preocupado. O que está acontecendo? Por que o meu sistema de defesa está em baixa? Tá? Tanto é que, por exemplo, nas pessoas com AIDS, que têm infecções oportunistas, grande parte dessas infecções são constituídas por micoses. Então, impingem tudo isso aqui, né, é infecção causada por fungo. E principalmente nos vegetais. As maiores pragas que tem nos vegetais são fungos. Por exemplo, a ferrugem, né, é o nome popular que se dá para um fungo que prolifera na superfície da folha do café. Meio amarelado, dá a impressão que é ferrugem, mas devasta plantações inteiras. E tipo assim, não é que vai lá, passa alguma coisa e está tudo sob controle, não. Quando esse fungo se instala, às vezes a necessidade de destruir a plantação toda para tentar acabar com o fungo. Você tem também a micose do trigo, tá? Muito grave, porque aqui a gente já tem uma produção ineficiente de trigo. A maior parte do trigo que a gente come, a gente tem que importar, tá? Então, esse clima úmido, né? Essa coisa assim,
quente, úmida, favorece a proliferação de fungos. A gente tem, por exemplo, o preço do nosso chocolate. Tá? Ele não é menor por causa da vassoura de bruxa, que é um fungo, né, que praticamente debelou as plantações de cacau do sul da Bahia, que é a região do país que mais se produz cacau. Então essa vassoura de bruxa é um fungo famoso, né? E quando ele se instala, adeus, você tem que acabar com a plantação. Então, através da biotecnologia, estão desenvolvendo, né, com técnicas modernas, cacaueiros que possam ser resistentes à vassoura de bruxa. Então, mas quando ela aparece, os cacaus, as variedades de cacaueiro que tem hoje ainda não conseguem se defender. Tá? E uma coisa muito importante, gente, tá? Os anfíbios. Os anfíbios sofrem um risco de extinção. Você fala, mas todo mundo sofre risco de extinção. Mas nos anfíbios, a probabilidade deles sofrerem uma extinção muito rápida é grande, por causa de fungos. Então tem um tipo de fungo que ataca anfíbios, nas duas fases da vida. Na fase de girino, quando era uma larva, ataca só a boca e atrapalha a alimentação do girino. Então muitos deles morrem, né, de fome antes de completar a metamorfose. E depois, os que conseguem completar a metamorfose e chegar na fase adulta, lembra que a pele do anfíbio ela é úmida para favorecer a respiração cutânea. Sabe disso, né? Então essa umidade favorece a implantação desse fungo. E ele atrapalha a respiração e mata, né, o anfíbio por asfixia. Então, a gente sabe, né, ocorreram extinções, tal, mas essa extinção dos anfíbios, se a gente não conseguir fazer nada, pode ser que todos eles, ou a maioria, desapareçam em muito pouco tempo. Tá? Bom, e tem os fungos pitorescos também, como o Amanita muscaria. Tá? Então, é um fungo que tem um psicotrópico, uma substância, né, que causa alucinações. Então, é célebre nas histórias, eram usados em cerimônias indígenas, tal, né? E muita gente ainda usa. Então, causa alucinações, aquela coisa de um psicotrópico, né? Tem que tomar cuidado porque é uma substância muito tóxica. Então, é comum falar, o cara se drogou com cogumelo, né? Então, alguns deles podem significar né? Em overdose, pode significar até a morte. Tá certo? Então, toma muito cuidado, ó. As cores de advertência. A gente fala, bonitinho, né? Mas ordinário. Certo, gente? Então, esses são os fungos. Camaradas que com certeza vão estar presentes no nosso vestibular. Ok?